Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Luiz André, formado, graduado em Geografia e hoje eu vou apresentar uma aula, uma aula teste para a banca do Sesc Goiás, almejando aí uma vaga no quadro de funcionários do, do Sesc, como professor de Geografia. A princípio eu quero agradecer pela oportunidade, de estar aqui e ministrar aí um pouco daquilo que eu posso contribuir, através da ciência geográfica, Então eu vou dar início pelo tema colocado pela banca, eu optei por falar de urbanização brasileira, De fato é um assunto que eu gosto bastante, Dentro da geografia aí é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu mais gosto de trabalhar, então acho que vai ter até uma certa facilidade. Enfim, vamos lá então. Bom, eu separei aqui, alguns itens, alguns elementos para nossa discussão. E de antemão, quando se fala de urbanização brasileira, é bom a gente sempre apontar, alguns autores, dentro da própria geografia em si, que trabalha com maestria, com bastante perfeição, essa questão da urbanização brasileira em si, A gente tem aí o saudosíssimo Milton Santos, não poderia deixar de falar dele, O pai da geografia brasileira. A gente também tem o Marcelo Lopes de Souza, que também contribuíram aí com muitas obras, O crescimento da cidade, falando do crescimento da cidade, Desses processos de urbanização em diferentes partes do Brasil, e também do Roberto Lobato Corrêa também, que trabalha dentro dessa área da urbanização, Então, quando a gente discute esse assunto de urbanização, a gente parte, a princípio, é claro, do conceito. O que a gente compreende, o que a gente entende por urbanização, Quando eu pego a população de uma certa cidade, de um certo local, e eu vejo que a maioria daquela população, ela reside na área urbana, Então aí a gente faz uma comparação entre o urbano e o rural, Então a gente pega uma cidade X, uma cidade específica, E aí a gente vê que a maioria da sua população, ela reside aonde? Ela reside na área urbana, daquele município, daquela cidade. Então a gente compreende que urbanização é quando a população geral, a população urbana, ela excede o tamanho da população rural, Então a maioria dos habitantes desse local, dessa cidade, mora na parte urbana, E aí usufrui de todos os serviços designados à área urbana, setor de serviços, setor terciário, os meios de transportes, o comércio, as redes bancárias, Então tudo isso aí envolve também a questão da urbanização. Agora, quando a gente pega de fato a urbanização brasileira, a gente faz uma análise e a gente faz uma viagem dentro de uma linha do tempo aí que a gente pode estabelecer da seguinte meta, Se a gente for pegar para analisar todos os países, em sua grande maioria do continente europeu e até às vezes até da própria Ásia, a gente pega o Japão aí como exemplo, a gente vai ver que tudo que ocorreu no Brasil em termos de crescimento urbano, de avanço da indústria, de chegada da indústria, e da própria urbanização, cara, isso aí demorou muito tempo, Então, assim, a gente é um país defasado, atrasado em relação a isso, Então, esse atraso traz essa defasagem, Se a gente for parar para analisar, Então, o que acontece,
o processo de urbanização brasileiro está ligado a outros fatores. Crescimento populacional, a gente pode colocar, e o avanço da indústria, né? O avanço da indústria possibilitou o surgimento das primeiras cidades brasileiras, principalmente, né, no sudeste, na região sudeste do país. Destaque para a Grande São Paulo, né, para o estado de São Paulo em si, para a cidade de São Paulo, né, que atualmente, mesmo no século XXI, é o principal centro urbano do país, né? Mas vamos lá, vamos desencadear mais assuntos relacionados a essa questão desse processo de urbanização do Brasil, né? Como eu falei para vocês, a gente vai falar da população, do crescimento populacional e também dessa questão da chegada da indústria, né? A indústria possibilitou o surgimento das novas cidades, dos primeiros núcleos urbanos no Brasil. Por que que isso aconteceu? A gente vai fazer dois apontamentos. O primeiro, o êxodo rural. Professor, o que é o êxodo rural, né? O êxodo rural nada mais é que a migração entre campo e cidade. Para nós compreendermos melhor, a gente pode apontar até 1930, né, que foi o início da indústria, né, no Brasil, com Getúlio Vargas ali. Claro que depois, em 1950, com Juscelino Kubitschek, isso aí vai aumentar, né, esse crescimento industrial de fato e vai contribuir mais ainda para a urbanização. Mas para a gente compreender a questão do êxodo rural, a gente vai pegar 1930, né, até o ano de 1930, aliás, né, os anos anteriores ali era um país voltado para as atividades primárias, né, o setor agrário brasileiro era muito forte. Detalhe, né, naquela época era muito forte. Hoje ainda continua com uma força imensa dentro das perspectivas do agronegócio, né? Mas enfim, voltando naquela época, o que que acontece, né? O que que acontece? A questão do êxodo rural foi o seguinte, o Brasil era um país totalmente voltado para as atividades agrícolas, né? Agrárias, destaque para a produção do café. A gente abre nesse termo aí também a questão de Barão, né? Barão de Mauá, né? Barão de Mauá, que foi um dos fazendeiros aí milionários na produção do café. Só que o que acontece, né? O café que rendia muito dinheiro, né, para as classes mais altas aí, para os produtores rurais brasileiros, cara, entrou em crise, né? Entrou em crise. O preço do café caiu bastante e com isso houve revolta dos fazendeiros. Os fazendeiros chegaram a jogar a produção do café fora, colocaram fogo, houve vários tipos de manifestação. E aí o que acontece, né? Estabeleceu uma crise, e essa baixa do café se deu pela crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Foi um colapso mundial, já que tudo se baseava na moeda norte-americana, estadunidense, né? O dólar, né? Então o dólar baixou muito, né? E o preço do café caiu de forma drástica. Com tudo isso aí, né, fazendo um resumão aí para a gente poder compreender essa questão desse processo de urbanização e também o êxodo rural, o que acontece, né? Passar toda essa crise, a economia estagnada, né? E o que aconteceu, né? Parte dessa população que vivia nas fazendas, né? Que viviam ali no campo, eles estavam sem emprego, né? Eles estavam desempregados e alguns deles começaram a migrar para a cidade, né? A certo sentido você pode imaginar, nossa, mas que loucura, né? Já sair assim de fato do campo e para a cidade, mas o que acontece, né? O governo brasileiro começou a procurar meios de sair dessa crise e um meio de sair dessa crise foi a instalação das indústrias, né? Foi a instalação das indústrias no cenário brasileiro.
Na época, Getúlio Vargas elaborou um plano nacional junto com os fazendeiros, né, que eram os magnatas, né, era parte da sociedade ali que tinha dinheiro e, por sinal, muito dinheiro, porque na venda do café, né, eles, vamos dizer no popular, né, eles nadaram no dinheiro, né, quando o preço do café estava em alta. Então ele elaborou esse plano nacional aí, né, depois de outras tentativas, né, mas a gente não vai entrar nessa questão. Então o que aconteceu? Getúlio Vargas elaborou esse plano nacional, né, estabeleceu ali um acordo com alguns fazendeiros, né, e começaram a se instalar as primeiras indústrias no território brasileiro. Com essa instalação das primeiras indústrias no território brasileiro, o que aconteceu? As pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. Foi isso que aconteceu. Daí começou o surgimento das primeiras cidades, né? E o núcleo urbano, os primeiros núcleos urbanos, aliás, começaram a surgir, né? Próximo aos setores industriais, tá? Então esse foi um dos primeiros fatos, né? Então aquela pessoa que trabalhava ali no campo, ela deixou o campo, migrou para a cidade em busca de emprego, em busca de novas oportunidades. Com isso aí, começou a fazer as suas moradias também e aumentando aí, né, fazendo com que o crescimento urbano do país viesse a crescer mais ainda, né? Beleza, esse foi o primeiro impacto lá na década de 1930, né? Com Getúlio Vargas. Só que o que acontece? Nessa indústria ela veio meio capenga, né? Ela não foi o esperado, ela não foi aquela explosão, né? E aí, por que não foi essa explosão, né? O mundo estava numa crise, né? Por causa da crise de 29, como eu falei lá atrás. Então, sim, ninguém queria fazer altos investimentos, né? O pessoal estava meio retraído. E aí o que aconteceu? Lá em 1900 na década de 50, né, 1954, 1955 ali, a gente vai ter uma transformação, né? É, já não mais com Getúlio Vargas, mas sim com JK, Juscelino Kubitschek, né? O mundo já vai estar mais estável e Juscelino Kubitschek consegue ali articular com capital estrangeiro, né? Consegue ali um financiamento com os Estados Unidos, principalmente, né? Então o que aconteceu? Nesse meio aí, a indústria, ela começou, né, nessa década de 50 aí, meados da década de 50, a indústria brasileira, ela começou a alavancar, cara, a subir de uma forma, né, que começou a se estruturar algumas cidades, né, a construção de novas rodovias, por exemplo, né, a abertura de novas estradas. Por que essa abertura de novas estradas? Justamente porque uma das relações que Juscelino Kubitschek fez foi o quê? Foi trazer a indústria automobilística, tá, para o cenário brasileiro. Com isso, intensificou mais ainda o processo de urbanização brasileira, né? A explosão da urbanização, né? E o aumento mais ainda do êxodo rural, né? Então, com essa construção de novas rodovias, o surgimento de novas cidades, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, um marco dessa urbanização aí, dentro dessa década, é a construção a nova capital brasileira, a cidade de Brasília, né? Projetada por Oscar Niemeyer, né? Toda uma cidade totalmente planejada, né? Que vai ser a nova capital. Então isso intensificou mais ainda o processo de urbanização. Por quê? A construção de Brasília, isso, pessoal, tudo ali no escalão da autoindústria brasileira, né? Com a construção das rodovias em si, né? Tudo dentro desse contexto aí. E o que acontece, né? A construção de Brasília, ela vai puxar imigrantes da onde? Da região
Nordeste, né, para a própria construção da cidade de Brasília, né, os chamados candangos, né, que vieram para construir a cidade de Brasília. Ah, dali, né, o pessoal que veio alguns já começaram a instalar as suas moradias ali mesmo, né, e foram expandindo mais ainda a urbanização, tá? Então a gente tem esse contexto. E aí, eu falei para vocês no início lá da região sudeste, né? São Paulo, por exemplo, que foi o berço de todo esse processo de urbanização. O que acontece, né? São Paulo, a cidade de São Paulo em si, ela já possuía toda uma estrutura, né? Ela já possuía uma estrutura de comércio, porque as negociações ali da época do café eram constituídas ali, né? Então aquilo ali ajudou, contribuiu. Então as primeiras redes bancárias vieram para a região sudeste, no estado de São Paulo, né? Então a cidade de São Paulo ela foi pioneira nesse processo aí. Um outro ponto, né, para a gente finalizar aí a nossa aula, o que intensificou também, isso aí já na década de 60, de 70, né? O que intensificou mais ainda o processo de urbanização no Brasil foi a mecanização do campo, né? A chamada era globalizada também, né? Então, as máquinas, elas tiraram, né, as pessoas do campo e migraram elas para a cidade, em busca de melhores qualidades de vida, novas oportunidades, emprego, salário, tudo isso aí, né? E aí a gente vê, né, essa estruturação urbana que a gente tem no nosso país hoje, né? Então, para a gente ir encerrando aqui, né, um outro ponto que a gente vê na questão da, da urbanização brasileira e que eu queria, né, deixar aqui para vocês é a questão do planejamento urbano, tá? Eu falei para vocês lá atrás, Brasília foi uma cidade planejada, né? Goiânia também foi uma cidade planejada, embora não pareça, né? Embora não pareça, mas lá na década de 30, quando Pedro Ludovico foi planejar a cidade, ele planejou a cidade, só que ele planejou a cidade para 50 mil habitantes. Olha só, né? 2 anos depois, Goiânia já tinha 200 mil habitantes. E o que aconteceu? Essa infraestrutura não acompanhou, né? Não acompanhou. E aí a gente tem problemas, né? Problemas urbanos, falta de moradia, transporte precário, né? Inundações, né, das partes mais baixas da cidade, uma série de fatores precários aí que, que a gente vê na nossa cidade, né? A gente vê hoje, atualmente, Palmas, né, também uma cidade extremamente planejada. Aí a gente se pergunta até quando esse planejamento, né, vai ser adequado? Será que esse planejamento vai conseguir acompanhar o crescimento da cidade em si, o crescimento populacional, a infraestrutura, né? Então é isso, né? Eu finalizo a minha aula aqui. Espero que a banca tenha gostado e que a gente possa ter aí um encontro em breve, né? Então eu fico muito agradecido pela atenção, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Assim eu finalizo e obrigado.